E o início desse culto, ele começa com o canto do hino Teu Reino. É um cântico. Vamos então iniciar. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, dá-me misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, dá-me misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Queria se colocar de pé. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Teu reino é sempre eterno, vale misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, e vale misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
irmãos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, para lermos versículo 33. Mateus 6, 33. Eu vou ler uma vez, depois todos juntos estaremos lendo a palavra. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E é pensar hoje sobre as características do reino de Deus. Os irmãos aqui da minha direita podem repetir? As características do reino de Deus. Os irmãos aqui da esquerda? As características do reino de Deus. Essa é a neta mais bonita que tem hoje? Todos. As características do reino de Deus. Meus irmãos, quando nós lemos a Escritura, e o evangelista Mateus faz o registro do versículo 33 sobre buscar primeiramente o reino de Deus, ele está fazendo essa afirmação, quando ele usa essa expressão que deve-se buscar primeiramente o reino de Deus, ele está pensando no contexto. O contexto é que Jesus diz às pessoas e aos seus discípulos para não se preocuparem demasiadamente com o que haveriam de vestir ou com o que haveriam de comer, porque eles tinham como servos de Deus, do Deus Altíssimo, o Deus da provisão, o Deus que cuida do seu povo, que cuida da vestimenta e que cuida também do alimento. E ele diz porque essas coisas os gentios buscavam, mas que o seu povo, a sua igreja, os seus discípulos deveriam buscar primeiramente o seu reino e a sua justiça, certos de que todas as demais coisas vos seriam acrescentadas. E quando eu olho essa escritura, eu penso em alguém que busca primeiramente o reino de Deus, significa alguém que coloca o reino de Deus como uma prioridade na sua vida. Nada nesse mundo ocupa o lugar de Deus na sua vida. Isso significa que você está dando prioridade ao reino de Deus. Quando eu olho para um reino terreno, eu vejo que ele é composto de um rei, é composto de alguns súditos e tem uma lei que governa esse reino. Quando eu olho para o reino que Jesus Cristo está anunciando, que é o reino eterno, eu vejo também nesse reino um rei, que é o próprio Deus. Eu vejo nesse reino muitos súditos, que são os servos de Deus que um dia abriram o seu coração para Jesus Cristo entrar e fazer morada. Nós somos súditos do reino, e desse reino quem está reinando sobre nós é o próprio Deus. E as leis que governam esse reino que Jesus Cristo fala, elas estão aqui nesse livro. É a palavra de Deus, é ela que rege a vida do povo de Deus, que fazem parte desse reino de Deus, do reino eterno de Deus. A Bíblia, ela é a única regra de fé e de prática dos crentes. A Bíblia, ela é composta de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e quantos no Novo? 27. Alguém disse que a Bíblia, ela é uma biblioteca composta de 66 livros. Homens que viveram em tempos diferentes, com realidades diferentes, com aprendizados diferentes,
mas que foram dirigidos pelo mesmo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que esses homens, cerca de quantos? 40 homens, foram inspirados por Deus para escreverem a palavra. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo apenas uma pessoa que é destaque nessa palavra, uma pessoa que ela é central nessa palavra. Em algum tempo da minha vida cristã, eu fiquei um pouco intrigado quando eu pensava sobre as pessoas que morreram antes de Jesus Cristo vir a esse mundo. Ora, se a salvação ela está em Cristo, como pode alguém que viveu antes dele ser salvo em Cristo? E depois, pastor, é muito bom, a Natália falou hoje, é importante, sobre as pessoas que caminham conosco ou perto de nós. E algumas pessoas então começaram a me ensinar sobre essas coisas. E então nós aprendemos que todas as pessoas que morreram antes de Jesus Cristo vir a este mundo, elas foram salvas também por Ele, porque acreditaram na promessa de que Ele viria. A Bíblia, desde o Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, que é? Foi lido hoje de manhã? Foi qual? Malaquias. Pastor leu hoje de manhã. Falou aqui sobre a fidelidade, sobre a entrega, sobre trazer diante de Deus os dízimos, as ofertas, confiando na providência de Deus. Desde Gênesis até Malaquias, Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Tem um profeta chamado Isaías, que ele é reconhecido como retratista de Jesus Cristo, porque ele falou como Jesus iria nascer, ele falou sobre o ministério de Jesus terreno, e ele falou sobre a morte, como Jesus iria morrer. Entre outros que falaram e anunciaram a vinda de Jesus. Então as pessoas acreditaram na promessa e foram salvos, crendo na promessa de que Ele viria, e Ele veio no tempo de Deus. No tempo preparado por Deus, Jesus Cristo veio. E aí todos que vieram depois de Jesus, nós somos salvos em Cristo, porque nós já acreditamos que Ele já veio. Talvez você esteja aqui hoje à noite, querido, e você tenha participado de cultos nessa igreja, em outra igreja. Talvez você seja a primeira vez. Hoje nós tivemos pessoas aqui, eu soube, que vieram pela primeira vez a essa igreja, ou a uma igreja evangélica. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu sei que a salvação é só em Jesus. Antes dele vir, salvos porque creram na promessa que ele viria. Depois que ele veio, salvos porque creem que ele é o cumprimento da promessa de Deus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Então nós vamos agora ouvir uma música pelo coro Lírio do Vale. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Meu
vamos fazer mais uma leitura bíblica, e agora é sobre a misericórdia. Leitura bíblica é Salmos 51, versículos de número 1, 3 e 7. E a leitura começa com a congregação. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Vamos louvar com o hino 123 do cantor cristão, primeira e terceira estrofe. Meus irmãos, nessa oportunidade nós estamos pensando sobre as características do reino de Deus. E estamos focados naquela primeira música que nós cantamos, Teu Reino, que apresenta um reino eterno. Observe, meus irmãos, que os judeus esperavam um rei que pudesse libertá-los do jugo dos romanos. E Jesus Cristo, ele veio a este mundo com um propósito, com uma missão muito maior. Ele veio para libertar o homem e a mulher do jugo do pecado. Veio para dar nova vida às pessoas. E o reino de Deus, que é o reino eterno, ele não é governado, regido por governantes que erram, humanos, mas ele é governado, é regido pelo próprio Deus. E esse reino que é eterno também é o reino de misericórdia. É o reino que sabe que as pessoas sofrem a dor um do outro. Não foi isso que Jesus Cristo fez quando ele sentiu as nossas misérias? Ele não teve, ele se solidarizou conosco com o nosso sofrimento e veio a este mundo e ele se colocou no nosso lugar naquele madeiro. Um pregador disse que na cruz do Calvário está a doutrina da substituição. Ele assumiu o meu lugar, ele assumiu o seu lugar naquele madeiro.
Eu morava em São Pedro da Aldeia e ainda não era pastor. Eu havia chegado há pouco tempo, havia uma irmã na igreja que ela tinha feito várias cirurgias aqui na região da sua barriga. Uma coisa que eu nunca tinha visto antes falar, não tinha visto mesmo, é que alguém de tanta cirurgia que faz nessa região coloca uma tela. Depois dela eu ouvi falar de algumas outras pessoas que fizeram isso. Coloca uma tela apropriada aqui por dentro. E eu ficava intrigado com aquilo. E aquela irmã, depois de tantas cirurgias, um dia ela chegou numa reunião que foi feita na sua casa, e o meu tio estava presente. Os irmãos lá da igreja já conhecem. Esse é o Eresbom, não é o Teófilo, não. O Teófilo é outro. São uns nomes assim um pouco diferentes dos meus familiares, né? Meu pai chamava Tionas, já morreu. É um pouco complicado, aí passaram a chamar ele de Jonas, para ficar mais fácil. Jonas é mais fácil, Jonas está aqui, né? Nosso irmão Jonas. E meu tio é o Teófilo, né? Que é um nome bíblico, mas é pouco falado, não é muito conhecido, não é verdade? E o Eresbom é outro, uma figura sensacional. Se vocês conhecessem, iriam gostar muito. Mas naquela visita, o meu tio contou para mim que a nossa irmã, que estava enferma e por ter passado por tantas cirurgias, sofrendo dores na cama, um irmão que estava lá na visita, ele fez um pedido a Deus na oração: Senhor, divide com a gente a dor da nossa irmã. É você compartilhar daquele momento, você sentir a dor, independente do que a pessoa esteja atravessando, é você ser solidário a ele, a ela. Deus fez isso conosco, Ele foi solidário a nós. Nós estávamos vivendo nesse mundo como ovelhas que não têm pastor, errantes, sem direção, sem o norte. E Jesus Cristo veio para ser o nosso sumo pastor, para nos arrebanhar e nos colocar novamente no caminho, nos colocar em comunhão com o nosso Deus. É por isso que nós estamos nessa noite pensando nesse reino, que é um reino eterno e que é um reino também de misericórdia. Nós vamos agora ouvir mais uma vez, Só em Jesus. É o coro Lírio do Vale que vai apresentar essa música e vamos adorar a Deus. Em Cristo vivo segura, encontro forças para me guiar, pois tua graça me basta, com Ele minhas lutas vou vencer. Feliz eu vivo com Cristo, pois do pecado livre hoje estou. Nenhum temor me assola, pois ao meu lado sinto caminhar. Oh
do reino de Deus, além de ele ser um reino eterno, ser um reino de misericórdia, ele é também um reino de justiça. Justiça é tudo aquilo que está em conformidade com o que é direito. Quando você pensa numa pessoa que fez algo de errado, e ela vai então a um tribunal, e ela passa por um julgamento, e depois daquele julgamento, das questões ali apresentadas contra aquela pessoa, é o juiz quem vai dar o veredito, não é isso, irmã Ana Rita? Não é ele quem vai dizer se a pessoa é culpada ou se é inocente? Quando nós pensamos no reino espiritual, no reino de Deus, quando as pessoas que vivem nesse mundo sem Jesus e sem salvação, elas estão destinadas ao inferno, ao sofrimento eterno. Mas a partir do momento que você olha para a cruz do Calvário, e lá você consegue visualizar Jesus Cristo derramando o seu sangue precioso para a sua salvação também, e você crê no sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que Deus então, Ele declara você justificado. Ele declara que você, a partir daquele momento, é uma pessoa justificada não pelos seus merecimentos, mas pelos merecimentos de Cristo na cruz do Calvário. Todas as obras, pastor, igreja, todas as obras que nós fazemos como cristãos, elas não têm o objetivo de nos dar o direito à salvação, não, senhores. Todas as obras que nós fazemos, elas devem ser consequências de que um dia nós tivemos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Nós abrimos o nosso coração para Ele, e Ele veio fazer morada em nós. E pelos braços da cruz de Cristo, Ele nos declarou justificados pelo sangue derramado naquele madeiro. E a partir de então, as nossas obras, elas devem ser boas sim, porque o objetivo delas, segundo a Bíblia diz em Mateus, ela será para glorificar o nome de quem? De Deus, não é do homem. Se eu faço uma obra, se o pastor Pedro faz uma obra, se você faz uma obra, e nós então queremos receber um galardão aqui nesse mundo, ela se encerra ali. Quando as pessoas, se proclamam, porque fez alguma coisa e alguém aplaude, alguém faz alguma coisa, você se estava buscando aquilo, você recebeu o seu galardão ali. Agora, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus e deixa Ele direcionar você, e você não está buscando com as suas obras feitas nesse mundo a salvação da sua alma, mas você está dizendo com as suas obras que você já é uma pessoa salva, então o nome de Deus, Ele é glorificado. Porque as pessoas conseguem olhar para você, que é a igreja, consegue olhar para mim, consegue olhar para o pastor Pedro, consegue olhar para o Luciano. Cadê o Luciano? Está lá. É o seminarista, né, Luciano? E consegue identificar como aconteceu no passado. Essas pessoas são cristãs. Essas pessoas andam com Jesus. Aliás, essas pessoas me lembram Jesus. Elas são justificadas por Ele. Então nós vamos ler aqui um texto que está na tela também para os irmãos. Deuteronômio 32, versículo 4. Vamos ler? Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Vamos agora cantar da maravilhosa graça de Deus. É isso, nós somos salvos pela graça de Deus.
não pelos nossos esforços pessoais, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz. A quarta característica é o reino de Deus. Vamos celebrar aqui rapidamente. Sei que os irmãos ainda estão com a letra e com a música cantada na mente da graça. Mas vamos relembrar as características do reino de Deus. Primeiro, ele é um reino eterno. Segundo, ele é um reino de misericórdia. Terceiro, ele é um reino de justiça. E quarto, ele é um reino de igualdade. O que os irmãos entendem quando se pensa nessa palavra igualdade? Vamos lá, que a gente vai ter que jantar daqui a pouco. É a ausência de diferença, né? Desigualdade. É quando se pensa em alguma coisa, por exemplo, quando as partes estão nas mesmas condições ou possuem o mesmo valor e são interpretadas a partir de um mesmo ponto de vista, seja a comparação entre coisas
ou entre pessoas, trocando todo esse negócio em miúdo. Vamos começar a nossa conversa agora. A conversa é a seguinte: a Bíblia diz que a partir de Adão, quando ele pecou, o que aconteceu com a humanidade? Todos pecaram. Isso significa que todos são pecadores. E diante de Deus, a partir desse ponto de vista, todos nós estamos na mesma condição. Então todos somos iguais. Igualdade. Todos nós precisávamos de um Salvador. E ele veio, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando Jesus Cristo veio, toda pessoa, segundo a Bíblia, que olha para Jesus e o recebe como Salvador, como está escrito lá em João, no capítulo 1, versículo 12, alguém lembra para me ajudar? Mas a todos quantos receberam. Olha aí a expressão. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos que eram pecadores, todos que receberam a Jesus, se tornaram filhos de Deus. E os filhos, o que eles são uns dos outros? Oh, que coisa maravilhosa! Você está percebendo o que o reino de Deus é? De igualdade. Todos nós, tudo que eu falei aqui ainda há pouco, era uma anotação aqui, trocando em miúdos, como dizia o meu pai, e ainda diz a minha mãe, que ainda é viva, né? Trocando em miúdos é isso. Todos nós, a partir do ponto, a partir da decisão de Adão e Eva, todos nós passamos a nos encontrarmos na mesma condição de pecadores. Todos pecaram, todos destituídos da glória de Deus, todos expulsos do paraíso, todos expulsos da presença de Deus. Em Cristo, no Filho de Deus, nós todos nos tornamos irmãos. O reino de Deus é dessa natureza, irmãos. É um reino de igualdade. Por isso que a soberba, ela não tem espaço no reino de Deus. No de Deus, não. Ela pode ter espaço no reino do pastor Marcos. No meu reino tem. No de Deus, não. Eu não estou falando de características aqui de um reino humano. Foi dito já no meio dessa introdução da mensagem. Nós estamos pensando nas características do reino de quem? De Deus. Um reino eterno, um reino de misericórdia, um reino de justiça e um reino de igualdade. Então vamos viver um tempo de comunhão agora, irmãos. Eu vou fazer semelhança com o pastor Pedro aqui. Quando começar a música aí, vocês vão direcionar e nós vamos nos cumprimentar aqui. Coisa boa vai acontecer agora aqui também, pastor, um momento muito especial. Se o pessoal quiser também, tem um grupo aqui fora, vocês podem entrar para cumprimentar e nós podemos também sair e aí também cumprimentar vocês.
porque Ele é digno de louvor. O nosso grande Pai é digno de louvor e adoração. Nós damos graças a Ele pelo sacrifício maravilhoso que nos salvou, pelo sangue derramado na cruz que nos possibilitou sermos iguais perante Ele, corpo de Cristo. Esse sangue, esse sacrifício maravilhoso, essa grande expressão de amor, a maior expressão de amor que existiu, possibilitou estarmos aqui e nos comprou as nossas almas e nos libertou verdadeiramente de todas as amarras do pecado, da morte eterna. Ele nos libertou e Ele é digno. Graças eu te dou pelo preço que pagou.
chegou diante de Jesus e fez talvez a pergunta mais importante que o mundo já conheceu. Ele olha para Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar o quê? A vida eterna. Essa é uma das perguntas mais importantes que já se ouviu falar. Alguém interessado em saber o que fazer, qual o procedimento, qual o caminho a seguir para ter a vida eterna. Esse moço, ele faz a pergunta certa à pessoa certa. Só tem uma coisa com ele. O que é? No final desse texto, ele toma a decisão errada. Ele não aceita o caminho, a orientação. Jesus Cristo disse para ele: olha, por que você me chamas bom? Só há um bom, e esse é Deus. E Jesus então fala para ele sobre os mandamentos. Jesus cita para ele, irmãos, somente mandamentos que estão voltados para o nosso relacionamento com as pessoas. Somente mandamentos no entendimento da horizontal. Jesus não chegou a citar nenhum mandamento na vertical. Quando Jesus fala para ele fala sobre, por exemplo, não adulterar. Quando alguém adultera, ele adultera com uma outra pessoa, no campo do relacionamento. Jesus disse para aquele moço que ele não deveria roubar. Quando você rouba de alguém. Está no campo da horizontal, dos relacionamentos. Jesus disse para ele: olha, não deve se falar mau testemunho. Ou seja, quando alguém cria uma situação até que não existe sobre uma outra pessoa, ela está também no campo do relacionamento. Jesus fala para ele que é importante honrar pai e mãe. Relacionamento, mandamento com promessa. E o jovem se alegrou. Ele disse: isso eu tenho guardado desde a minha meninice. E então Jesus disse para ele: então vai, olha a orientação, olha o link que esse versículo faz com o nosso texto principal. Buscar primeiro o quê? Reino de Deus. Tem toda uma sequência aqui, viu, ministro? Você sabe disso, tem toda uma sequência. Jesus Cristo orienta aquele moço: vai, vende tudo quanto tens, reparte com os pobres, vem, me segue para ter o tesouro aonde? No céu. Mas a Bíblia diz que aquele que faz uma das perguntas mais importantes da terra, aquele que pergunta a pessoa certa, não havia pessoa mais capacitada para dar essa resposta a ele, a não ser Jesus. Ele vai à pessoa certa, faz a pergunta certa, e é esse que sai da presença de Jesus mais triste do que quando chegou. Me parece que esse é um dos casos isolados, quase que únicos na Escritura Sagrada, sobre alguém que chega na presença de Jesus, e a Bíblia diz que ele saiu como? Cabisbaixo, triste, porque aquele homem amava mais as riquezas do que o reino de Deus. E a proposta do reino de Deus implantado nesse mundo é buscar primeiramente o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, para você comer não vai faltar. Eu gosto disso, dessa parte. Ele vai, quando fala sobre isso, acreditar que Deus vai suprir o alimento, não é coisa boa? Vocês digam amém, porque daqui a pouco vocês vão gostar, hein? Amém, irmãos? Amém. A gente gosta disso. Deus providencia essas coisas boas para nós, nosso alimento. Também fala sobre a vestimenta.
Deus está falando, não vai faltar para vocês. Aquele moço saiu, mas ele reconheceu Jesus Cristo como sendo bom. Quando se pensa nesse atributo, que é um atributo de Deus, a bondade, mas ele compartilha conosco também. Quando ele entra no seu coração, você começa a ter atitudes bondosas, generosas, e você lembra Jesus. Eu acho que a coisa mais importante, pastor, para nós aqui nesse mundo, é vivermos de tal maneira que as nossas atitudes possam lembrar Jesus para as pessoas. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, o que ele faria? Já pensou nisso? Diante das situações que você vive, não é tão bom quando alguém consegue identificar em você atitudes que essa pessoa já leu sobre Jesus, já conhece sobre Jesus e identifica na sua vida? Isso é maravilhoso demais. O reino de Deus é um reino de bondade. Foi por bondade que Ele nos salvou, e por isso nós estamos aqui hoje. Amém? Amém. Nós vamos ler agora o último texto para essa noite, que é a sexta parte do sermão, sexto bloco, que a gente chama. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. Vamos juntos? As benignidades do Senhor jamais acabam, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Muito bem, nós vamos então ao sexto e último sermão, já é o último bloco, e nós vamos então pensar sobre a fidelidade. A fidelidade é uma característica daquele que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém, por algo ou por aquele que é leal. É interessante, irmãos, que ainda que nós nos tornemos infiéis, todavia o Senhor permanece fiel. Eu gosto muito de pensar na fidelidade de Deus. Ele é fiel em cumprir todas as suas promessas. Você tem alguma promessa de Deus na sua vida? Creia que ela vai se cumprir. Se Deus prometeu, vai acontecer.
É algo muito sério quando se pensa em alguma promessa feita por Deus. Nós temos que ter muita sensibilidade espiritual, temos que ter um relacionamento muito próximo com o nosso Deus para entendermos algumas questões. Primeiro, é Deus quem está falando? Segundo, é um desejo muito grande do meu coração? É o homem que está falando? É o diabo quem está falando? São muitas vozes. E nós precisamos ter cuidado com as muitas vozes que chegam ao nosso ouvido e ao nosso coração. Por isso, com uma sensibilidade espiritual, com uma vida de comunhão com Deus, com uma proximidade com Deus, nós vamos estar sensíveis à sua voz. Lembram de Isaías? Ele entrou no templo, e no templo diz que ele viu a glória de Deus naquele lugar. Os serafins voavam de um lado para o outro e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a glória toda a terra está cheia da sua glória. E diz Isaías que primeiro ele entra no templo e ele tem uma visão de Deus, da santidade do Senhor. Depois ele tem uma visão dele, pessoal, e a expressão dele é: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, mesmo com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas limitações, Deus tem nos dado a oportunidade de nós vê-lo pela fé. Amém, irmãos? Amém. Isaías disse: eu sou um homem pecador, lábios impuros, o povo é de impuros lábios, mas Deus me permitiu, Deus concedeu que os meus olhos vissem a sua glória, a sua presença no templo, na casa de oração. E diz a Bíblia que quando ele tem a visão de Deus, ele tem a visão de si próprio, Deus entra em ação. Só a misericórdia de Deus, né, irmão Jonas? Só a misericórdia de Deus. Um Deus tão santo, um Deus tão grande, um Deus tão poderoso. E nós, miseráveis, como disse Paulo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pecadores, o Senhor nos permite ver a santidade dEle, sentir a presença dEle, no nosso coração, no nosso irmão, no meio da igreja. E diz a Bíblia que naquele momento um serafim tomou uma brasa viva do altar e trouxe e purificou os lábios de Isaías. E houve então esse momento entre Deus santo e o homem pecador, mas que reconhece o seu pecado. Ai de mim! Será que você, nessa noite, seria alguém que gostaria de ser a semelhança de Isaías? Você está percebendo que esse ambiente está tomado por algo diferente. Talvez você não saiba explicar, mas isso é glória de Deus, isso é presença de Deus aqui. E aí você olha para dentro de você, como Isaías, como eu também olhei, como os irmãos olharam um dia e dizem assim: eu não sou digno disso aí não, eu não mereço isso aí não. Aí Deus vem e trata do seu coração, perdoa o seu pecado, aí no banco mesmo, quando você está reconhecendo isso. Aí você fica sensível à voz de Deus. E aí quando Deus sussurra no ouvido de Isaías: ah, Isaías, tem tantas pessoas para ouvir a pregação desse evangelho, as profecias, mas quem eu vou enviar? Quem poderá ir no meu lugar? Quem vai me representar? Isaías, sensível que estava à voz de Deus, num relacionamento com Deus, no templo, na casa de oração, diante de toda aquela glória, diante de todo o trabalho de Deus investido em Isaías para purificar os seus lábios,
Isaías ouviu e disse assim: não, essa não é uma vontade minha, não, pessoal. Essa não é a voz do diabo, não. Essa não é a voz de nenhum homem. Essa é a voz de Deus, Deus Santo. E os serafins estão cantando aqui: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E eu então estou ouvindo a voz desse Deus me enviando, e eu vou me colocar nessa brecha. Eu vou me colocar nesse lugar. Isaías então se apresenta e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus cumpriu na vida daquele homem todas as promessas que ele tinha para cumprir. Ontem de noite nós fizemos um momento aqui de gratidão a Deus, e vieram pessoas aqui que receberam milagres de Deus e reconheceram: só Deus fez isso na minha vida, foi obra dele. Hoje de manhã nós tivemos outro momento de oração. Pessoas vieram aqui trazendo uma causa diante de Deus, impossível aos seus olhos, impossível às suas forças, mas acreditaram que Deus pode fazer. Agora nós vamos cantar uma música. Vamos cantar a fidelidade de Deus. É o último bloco. Nós vamos terminar daqui a pouco. Mas eu quero perguntar aqui hoje: tem alguém? Dois momentos aqui. O primeiro é para as pessoas que estão aqui conosco, que ainda não estão vivendo essa comunhão com Deus, porque não entregaram ainda o seu coração. Alguma coisa tem dificultado você, meu querido. Você ouve a pregação e você chega à conclusão: o pastor que pregou está certo, a Bíblia está falando a verdade, e é isso que eu preciso para a minha vida. Mas alguma coisa acontece que você não decide. Tem um obstáculo entre você e Deus. Vença isso nessa noite. Existem pessoas também que estão aqui entre nós, e elas estão à semelhança de Isaías. Deus está falando no ouvido e no coração, e elas estão dizendo assim: eu vou me colocar nessa brecha, mas não coloca. Alguma coisa dificulta. Você não se coloca para o trabalho de Deus, e você fica no banco pensando assim: na próxima semana eu vou fazer, na próxima semana eu vou me colocar nessa brecha também, nessa que o pastor falou. Eu vou me levantar, eu vou trabalhar muito mais para Deus. Eu sei que eu posso fazer muito mais para Deus, mas você fica no banco. Alguma coisa acontece e você não se coloca. Então nós vamos cantar agora, e durante esse cântico eu gostaria que você viesse aqui à frente para entregar o seu coração para Deus, ou para colocar-se a serviço de Deus, porque você sabe que você pode fazer muito mais para Deus do que você está fazendo, você sabe. E há uma outra questão: Deus também sabe, por isso que Ele está te chamando. Ele não chama pessoas desocupadas, não. Se você for esperar, quando sobrar tempo, pastor, eu vou fazer isso aí. Eu vou. Mas primeiro, aí você coloca aquela lista de coisas que vão com você até o caixão, porque não vai dar tempo. Tempo não sobra. Tempo, o que a gente tem que fazer com ele? Sim, fazer. Você tem que fazer o tempo. Existe uma música, que canta, não é verdade? Um diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas tem um cantor que canta uma música, que é uma música popular brasileira, que eu acho muito interessante a letra. Vem, vamos embora. Os crentes que sabem essa música aí, pode falar. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. É isso que Deus está falando para você, pastor, numa música mundana. Deus está falando com você nessa noite. Em nome de Jesus, você
Você vai se levantar no seu lugar e vai vir aqui à frente, porque nós vamos cantar a fidelidade de Deus. Se até hoje você esteve infiel a Ele, Ele permanece fiel. E Ele está aqui nessa noite. Ele quer salvar vidas aqui. Ele quer trabalhar na vida de muitas pessoas. Você é um instrumento de Deus. Vamos cantar então. Tu és fiel, Senhor. Pode levantar do seu lugar e pode vir em nome de Jesus. Eu vou descer aqui embaixo. Eu quero esperar você chegar aqui embaixo. Vou ficar lá embaixo. Alguém que está entregando a vida a Jesus, ou que está dizendo, como Isaías: eis-me aqui, se já é salvo. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Pode levantar do seu lugar em nome de Jesus. Só as pessoas que estão sentindo isso, que Deus está chamando para usar a sua vida mais do que Ele tem usado. Pode levantar de onde você estiver e venha colocar a sua vida na presença do Senhor agora, em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa que vai levantar em ti? Ah, pastor, já fui muito para Deus, mas eu posso fazer mais para Ele. Pode levantar aqui, em nome de Jesus. Onde você estiver. Muito bem. A Bíblia disse para mim que ela quer trabalhar mais na igreja. Oh Deus, louvado seja o teu nome. E ela já trabalha muito. Mas ela sabe que ela pode fazer mais. E Deus sabe também. Deus vai usar muito a sua vida. A segunda pessoa, em nome de Jesus. Onde você estiver, Deus é fiel. Esse momento, a oportunidade que você tem. Não tem tanto medo de levantar a mão. Deus está falando com você, levanta e vem em nome de Jesus. Deus está falando com você, querido. Pode levantar e vir. Nós vamos orar daqui a pouco. Não há coisa melhor do que servir a Jesus. E as mensageiras estão aqui colocando suas vidas em nome de Jesus. É isso, Deus abençoa. Deus vai falando e a gente vai ouvindo a voz dele. Vai você está, pode levantar, pode vir. Esse é um momento diferente. Esse não é para gratidão, nem é para pedido de oração. Esse é o momento de colocar a sua vida diante do Senhor para Ele usar a sua vida nesse mundo. Eu não sei aonde Ele pode te levar, que você sabe. Deus abençoe. Pode vir, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus está falando, você vai levantando e vai vindo, em nome de Jesus. Eu gostaria de dar uma palavra que os irmãos que vieram aqui à frente. Quando Deus me chamou ao ministério, eu tinha 18 anos de idade. Foi algo em sequência, a minha conversão e a chamada para o ministério. E Deus foi falando tão forte comigo, e eu não estava entendendo nada, que Ele dizia para mim, isso era algo muito claro, eu tinha que namorar uma pessoa que gostasse de Jesus, que amasse Jesus, que servisse a Jesus. Eu não estava entendendo nada.
Novo convertido não entende essas coisas. Com o passar do tempo você vai compreendendo. Eu sei que vocês estão aqui hoje, vocês não estão entendendo muita coisa do que Deus tem para frente. Mas lá na frente vocês vão entender muito mais. O importante hoje é atender o chamado de Deus. Ele está chamando e você está vindo. E à medida que Ele vai fazendo a obra, você vai entendendo as coisas. E aí eu fico pensando que naquela ocasião eu levei de 18 anos para ir ao seminário com 38 anos. 20 anos, mas batizado, servindo a Deus, pregando. Eu prego desde quando me converti, com 1 ano e meio comecei a pregar, 1 ano e meio de convertido, pregando, fazendo estudo na escola dominical, mas Deus queria mais, eu não sabia, até que Ele trabalhou no meu entendimento. Eu não sei qual ministério que Deus tem para vocês, viu? Mas eu sei que Ele tem algo para realizar muito grande através da vida dos irmãos. Eu sei também que tem pessoas aqui na igreja presentes que estão atravessando uma batalha muito grande para levantar e vir aqui à frente. Porque vir aqui é dizer para Deus: Senhor, eu estou à disposição. E aí é assumir os riscos, né? E nós temos medo de sair da nossa zona de conforto. Está tão bom, né, do jeito que está. Mas você sabe que não está. Você está incomodado com isso, não está? Então eu faço o último apelo. Tem mais alguém que está aqui hoje e deseja vir? Venha em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, levanta e vem. Porque nós vamos falar com Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu creio no que Ele está fazendo nesse noite. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós reconhecemos, ó Deus, que só estamos vivos porque as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã em nossas vidas. Reconhecemos que só somos salvos porque a graça do Senhor nos alcançou em Cristo. Reconhecemos ainda que só somos instrumentos usados nas Tuas mãos por bondade do Senhor. Sabemos que o Senhor poderia fazer tudo sem contar com a nossa mínima participação, porque o Senhor pode todas as coisas, sabe todos os caminhos, como fazer, como realizar. Mas, ó Deus, o melhor de tudo isso na nossa vida cristã é saber que nós temos um Deus tão grande, um Deus tão santo, tão poderoso, mas que compartilha um ministério tão grande do Senhor conosco aqui na terra. E aí, Senhor, o Senhor dá uma importância tão grande para nós, para a nossa mínima participação. O Senhor deseja que nós estejamos colaborando com essa obra, Senhor, mas nós sabemos que só quem dará o crescimento é o Senhor. Lemos nessa noite que um plantou, o outro regou, mas o crescimento ele vem do Senhor, Pai. Deus usa a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui na frente, Senhor. São pessoas que ouviram a Tua voz nessa noite, chamando para uma vida mais dedicada ao Senhor. Quem sabe, ó Deus, o ministério específico que o Senhor tem para pessoas que estão aqui à frente. Em nome de Jesus, fala ao coração de uma forma
tão clara que as pessoas aqui possam compreender o que o Senhor deseja com elas a partir dessa noite. Nós oramos por pessoas que estão numa batalha espiritual no banco, batalha para entregar o coração para a conversão, batalha, ó Deus, para assumir um compromisso de mais trabalho para o Senhor. Ó Deus, tira-nos da zona de conforto, incomoda o nosso coração e que nós possamos assumir a cada dia esse compromisso contigo. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós te pedimos as bênçãos sobre a Igreja Batista em Surubim, que ela prossiga, ó Deus, anunciando Jesus Cristo como a única esperança. E da mesma sorte, a segunda igreja de Arraial do Cabo, todas as igrejas aqui representadas nessa noite, nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Parabéns. Características do reino de Deus: o reino eterno, o reino de misericórdia, o reino de justiça, o reino de igualdade, o reino de bondade, um reino de fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a música com o nosso irmão Luiz e a irmã Lucrécia nesse momento.
Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja em toda a face da terra e com todos vós, para a honra e glória de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.